Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos a esta live do dia 20 de maio. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar. Só o Senhor é Deus no céu e na terra. Nós somos teus filhos e filhas. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Cumpre a tua promessa, querido Jesus, que depois de alguns dias o Senhor derramaria o Espírito Santo e que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. É o que mais necessitamos, querido Jesus, é a presença do Espírito Santo em nossa vida, habitando na nossa mente, iluminando a nossa mente, para entendermos as tuas verdades. Que o Espírito Santo, mais uma vez, querido Jesus, fale ao nosso coração nesse momento. Em teu nome, Jesus, pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos, saudamos a todos com a paz de Jesus. Nesta manhã de sábado, Deus colocou no nosso coração o tema, vamos falar sobre o Deus das promessas, o Deus das alianças. Deus ama fazer promessas. Deus ama cumprir com as promessas que Ele fez, porque fiel é aquele que prometeu. Podemos dizer, sem medo de errar, que nós, cristãos, filhos e filhas de Deus, nós vivemos de promessas. Mas viver de promessas, quando aquele que prometeu é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, o Eterno, viver de promessas que saíram da boca de Deus, isso é o que nós precisamos, viver das promessas de Deus. Podemos dizer que a Bíblia é uma caixinha de promessas. Você pode tirar desta caixinha de promessas uma promessa para cada dia, meditar nela, memorizá-la, repeti-la durante o dia, alimentar-se destas promessas que Deus fez em sua palavra. A palavra que sai da boca de Deus é pão para o faminto, é água para o sedento, é teto para o desabrigado, é salário para aquele que não tem, é emprego, é saúde. A promessa de Deus é tudo na nossa vida, meu querido irmão. Vivemos das promessas de Deus. Por isso, na Bíblia, a caixinha de promessas, existem 8.810 promessas. 8.810 promessas, sendo que 7.706 estão no Antigo Testamento e 1.104 promessas estão no Novo Testamento. Queridos, no ano de 2005, o compositor Davi Sasser compôs e lançou a música que fez sucesso, Deus de Aliança e Deus de Promessas. Medite um pouco na letra que ele escreveu, onde diz: sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Bendito seja Deus, que é um Deus de perto. Gosto de repetir o pensamento de que a distância entre você e Deus é a distância de uma curta oração. Uma curta oração coloca Deus junto de você. Ele está logo aí para socorrer, para levantar o que cai, para enxugar as lágrimas daqueles que estão chorando. Deus é Deus de perto e não de longe. Não mudaste, tu és fiel, Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. Queridos, que mensagem poderosa a Bíblia nos traz para fortalecer a nossa fé neste Deus de promessas. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim.
Quem é que luta por você? Quem luta as nossas batalhas? É o Deus Todo-Poderoso, é o Jesus Cristo amado, é Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele luta as nossas batalhas. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados, porque Ele é soberano. Ó, minha esperança está nas mãos do grande Eu Sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer, porque eu creio no Deus das alianças, no Deus das promessas. Por que é que Deus faz tantas promessas assim na Bíblia? Porque as promessas de Deus nos tranquilizam. Porque as promessas de Deus nos dão segurança neste mundo em que vivemos. Nós vivemos de promessas. Muitas, milhares de promessas que Deus nos fez. Queridos, Deus quer nos dar segurança, tranquilidade. Deus quer direcionar a nossa vida. Deus quer dar ânimo para o desanimado. Deus quer levantar os que caem. Queridos, Deus quer nos alimentar com as suas promessas, considerando que é Deus quem está prometendo, então estas promessas são infalíveis. Promessas infalíveis, nunca falham, são verdadeiramente nosso pão, nossa água, nosso tudo. Queridos, quanto mais você crê nas promessas de Deus, quanto mais você espera nas promessas de Deus, mais seguro e mais vitorioso você será. Aleluia! Eu li na meditação Fé pela qual eu vivo, escrita por Ellen White, A Fé pela qual eu vivo, no dia 3 de janeiro. O título da meditação é Suas promessas são minhas. As promessas que você encontra na Bíblia são suas. Você tem que se apossar delas. Você tem que se agarrar a estas promessas. Você tem que memorizá-las, repeti-las e cobrar estas promessas de Deus. Deus não fica zangado quando você cobra dele as promessas. As promessas que saíram da boca de Deus podem ser cobradas. Pegue Deus na palavra. Pegar Deus na palavra é crer na palavra que saiu da boca de Deus. Isto agrada a Deus. Isto agrada a Deus. A preciosa Bíblia é o jardim de Deus. E as suas promessas são os lírios, são as rosas e são os cravos. Portanto, usufrua o jardim de Deus. Se delicie no jardim de Deus, colhendo cada promessa. Vamos crer nas promessas de Deus, vamos agarrar as promessas e vamos dizer: elas me pertencem. Elas me pertencem. As Escrituras devem ser recebidas como a palavra de Deus a nós. E quando Jesus disse para o paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Mateus capítulo 9, verso 2. Quando Jesus falou para o paralítico, ele estava falando para todos os enfermos, para todos os doentes, para todos os sofredores. Quando Jesus disse para aquela mulher lá em Cafarnaum: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas capítulo 8, verso 48. Quando Jesus falou para o paralítico, quando Jesus falou para a mulher em Cafarnaum, ele estava falando para você e para mim, meu querido irmão, para todos os doentes, todos os enfermos e sofredores, todos os oprimidos pelo pecado que haviam de ir ter com ele em busca de auxílio. O mesmo ocorre quanto a todas as promessas da palavra de Deus. Por meio das promessas, ele está falando para você hoje, neste momento, meu querido irmão, falando diretamente a você, como se lhe pudesse ouvir a voz. É por intermédio dessas promessas que Jesus Cristo nos comunica graça e poder. Elas são folhas daquela árvore que a Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 2. Cada promessa de Deus são folhas daquela árvore da vida, cujas folhas são para a saúde das nações. Alimente-se destas folhas da árvore da vida. Se você receber estas promessas de Deus, se você assimilar estas promessas de Deus, elas serão a fortaleza do caráter
e a inspiração e o sustentáculo da sua vida. Aleluia, aleluia. Alimente-se das promessas, meu querido irmão. Leia cada uma delas na sua Bíblia diariamente. Esteja contente de descansar nas simples promessas da palavra de Deus. Porque quando a palavra sai da boca de Deus, Ele a sustenta, ela não falha. Vamos pendurar as preciosas promessas de Jesus na galeria da memória. Na galeria da nossa mente, podemos pendurar cada uma destas promessas. Elas precisam ser apreciadas mais do que o ouro, mais do que a prata. As promessas de Deus, meu querido irmão, geralmente vêm acompanhadas de teste. Nós não apreciamos muito testes, provas, mas praticamente todas as promessas de Deus vêm acompanhadas de testes, provas e condições. Deus estabelece condições. Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Veja uma promessa que Deus fez, mas tem condições. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7 e o verso 14. Aqui está. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, promessa que Deus vai ouvir a oração, mas nós temos que orar. Existe uma condição, e a condição está aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, vem a condição primeiro, e então vem a bênção da promessa. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, eu sararei a sua doença, eu trarei solução para o seu lar, para a sua família. Eu ouvirei a sua prece. Queridos, as promessas de Deus vêm acompanhadas de condições, de provas, de testes. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Veja aí a promessa de Deus no verso 10 e no verso 11. Linda promessa. Mas esta promessa traz também uma prova, um teste, uma condição. Leia comigo, Malaquias 3, versos 10 e 11. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, da qual dela vos advirá a maior abastança. E por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Promessa de bênçãos, mas tem uma condição, tem uma prova. Deus está dizendo, você deve trazer os dízimos, você deve devolver para mim aquilo que é meu, o santo dízimo. E então você verá que eu farei um milagre. Eu darei a bênção. Eu vou abrir as janelas do céu. Eu vou derramar sobre você as bênçãos que eu prometi. As bênçãos que saíram da minha boca. Elas cairão sobre você. Meu querido irmão, creia nas promessas que saíram da boca de Deus. Existe uma outra promessa que vem também com uma prova, com um teste, com uma condição. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, você pode ler comigo o verso 13 e 14. Veja a promessa da bênção e veja também a condição que Deus estabelece. Leia comigo, verso 13, Isaías 58. Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, você está vendo? Deus coloca se. Este se condicional. Deus estabelece condições.
É entre você e ele, uma aliança, um pacto. Tem a parte de Deus e tem a sua parte, a nossa parte. Nós entramos em parceria com Deus. Deus promete bênçãos, mas Deus quer submissão a Ele. Deus quer obediência a Ele, fidelidade a Ele. Se desviares o teu pé do sábado, não é do domingo, mas é do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia. O santo dia do Senhor é o sábado então, e não é o domingo. E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, de todos os 7 dias da semana, existe um dia chamado dia deleitoso, santo dia do Senhor, e é o 7º. É o dia do Senhor. Digno de honra, diz aqui, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Se nós cumprirmos com as condições estabelecidas no verso 13, virá a bênção do verso 14. Então te deleitarás no Senhor. Então você vai ser uma pessoa feliz no Senhor Jesus Cristo. E eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Prosperidade, bens materiais, financeiros, bens na família, bênção na família, bênção emocional. Queridos, Deus nos promete, Deus cumpre, mas Ele quer ver da sua parte e da minha parte obediência a Ele. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão, mas Deus estabelece condições. Temos que nos converter, temos que confessar os pecados, temos que pedir o batismo do Espírito Santo, buscar por esta bênção. O verso 14 de Isaías 58 está dizendo: então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Quando é a boca de Deus que fala, você pode crer, confiar, descansar, ficar tranquilo, porque Deus não falha. As promessas de Deus são infalíveis. Ele é o Deus das promessas. Ele é o Deus das alianças. Deus não é homem para mentir. Você pode confiar nele. Meu querido irmão, em Gênesis capítulo 12, nós encontramos outra bênção, outra promessa. Desta vez foi feita para Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Aqui vemos nos versos 1 até o verso 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Condições. Você precisa sair de Ur dos Caldeus. Você precisa sair deste lugar. Deus estabeleceu condições. E o verso 2: e far-te-ei uma grande nação. Aí vem a bênção. Deus faz uma parceria com você, meu irmão. Ele pede a obediência sua. E Ele promete a bênção dele. O que mais precisa? A bênção do Senhor e a nossa obediência. Quando estas duas coisas estão juntas, tudo vai dar certo. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e Deus cumpriu com a palavra que saiu da boca de Deus. Ele abençoou Abraão: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Para ser uma bênção, eu tenho que ser abençoado. Nas minhas orações, eu peço: Senhor, me abençoe para que eu seja uma bênção. Dá-me para que eu possa dar. Queridos, Deus quer abençoá-lo como abençoou Abraão, para que você seja uma bênção, onde você for. E aqui o verso 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos ele tinha, quando Deus fez a promessa. E essa promessa se cumpriu no nascimento de Isaque, que aconteceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Entre a promessa feita quando Abraão tinha 75 anos
e o cumprimento da promessa, quando Deus deu um filho para ele, quando ele tinha 100 anos, foram cerca de 25 anos entre a promessa e a bênção. Mas, queridos, não para aí. Depois, quando Isaac tinha seus 16 ou 18 anos, mais ou menos, a Bíblia diz em Gênesis 22 que Deus pediu para que ele sacrificasse a promessa. Primeiro Deus fez a promessa, depois Deus cumpriu a promessa, e agora Deus pede para ele matar a promessa. Deus pediu que Abraão sacrificasse a promessa. Veja que pedido estranho Deus fez. Deus às vezes faz pedidos estranhos. Mas, queridos, quando é Deus que está pedindo, você pode crer, como Abraão creu. Porque Abraão ofereceu seu filho Isaque em sacrifício, entendendo que Deus, o Deus que deu a promessa, que cumpriu a promessa, Deus poderia mesmo ressuscitar esta promessa. Ressuscitar Isaque, caso ele morresse, ele seria ressuscitado, porque a promessa de que Deus faria de Abraão uma grande nação, muitas nações, que encheria a terra, isto se cumpriria através de Isaque. Por isso Deus poderia ressuscitar esta promessa. A Bíblia diz em Gênesis 22 que Abraão creu. Leia comigo, capítulo 22, verso 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Quando a Bíblia diz que Deus tentou Abraão, não é tentou, é testou. É no sentido de testar. Deus testa os filhos e filhas comprados pelo sangue de Jesus. Não pense que você e eu vamos subir para o céu sem sermos testados. O povo de Israel foi testado durante os 40 anos no deserto. Na travessia do deserto, eles foram testados. Jacó foi testado. Queridos, todos nós somos testados. Todos nós passamos pelo fogo das provações. Deus nos purifica, Deus nos aperfeiçoa. Entenda que nós estamos na oficina de Deus. Deus está trabalhando em você e em mim, tirando os defeitos de caráter, para que sejamos mais perfeitos, mais semelhantes a Jesus. Aleluia! E Deus testou Abraão. E Abraão disse, eis-me aqui. Verso 2, Gênesis 22, verso 2. E disse, toma agora o teu filho, o filho da promessa. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Dura prova foi esta que Deus pediu para Abraão. Queridos, nenhum outro ser humano na terra foi exigido uma prova tão difícil como esta. Às vezes nós ficamos barganhando com Deus, às vezes nós somos muito mesquinhos, porque Deus está pedindo para você deixar de ouvir esta música, deixar de comer aquele alimento, deixar de vestir esta roupa que é indecente, que não representa Deus, a pureza de Deus. Às vezes Deus pede coisas tão insignificantes para você e para mim, e nós ficamos discutindo, nós ficamos resistindo e nos rebelando contra Deus. Queridos, pense naquilo que Deus pediu de Abraão. Sacrificar o filho da promessa. E Abraão aceitou o desafio. Abraão passou no teste. Ora, queridos, se Abraão venceu nesse teste difícil de sacrificar o próprio filho, por que nós ficamos resistindo aos apelos de Deus para deixar de ouvir esta música, para deixar de assistir aquele filme, aquela novela, para deixar de praticar isso ou praticar aquilo, vícios, maus hábitos? Vamos abrir mão do pecado, meu querido irmão. Vamos abrir mão do pecado, vamos confessar os nossos pecados. Tudo que Deus pede para que você abandone, tudo que Deus pede para que você sacrifique, é para o seu bem, é para a nossa salvação. Abra sua Bíblia em Hebreus, lá em Hebreus o capítulo 11. Aqui em Hebreus capítulo 11, fala de Abraão no verso 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim,
aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Abraão cumpriu com a promessa. Abraão cumpriu com aquilo que Deus pediu. E o verso 18 diz, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Veja a fé de Abraão. Uma fé de um pecador como nós. Abraão era um pecador como nós, mas ele foi fortalecido na fé. Por isso ele se tornou o pai da fé. Deus quer fortalecer você na fé, meu querido irmão. Deus quer nos tornar fortes naquilo que somos fracos. E Ele quer nos dar fé. Aqui diz que Abraão creu de tal forma que ele disse, Deus pode até mesmo ressuscitar Isaque. Por isso, não temeu em colocar Isaque sobre o altar. E quando ele levantou a mão para o sacrifício, o anjo bradou a Abraão, Abraão, não mates o rapaz, porque agora eu sei que tu me amas. E Abraão olhou para o lado e viu ali um cordeiro provido por Deus. Queridos, o cordeiro provido por Deus era a solução para o problema de Abraão. A solução já estava ali, só que Deus não tinha revelado ainda. Quando você está passando por angústias e por problemas, a solução está ali, só que Deus ainda não revelou a solução. Mas quando Deus abriu os olhos de Abraão, ele conseguiu ver a solução. Ele viu o cordeiro que seria morto no lugar de Isaque. Deus quer abrir os nossos olhos para vermos a solução dos problemas. Mas antes de Deus revelar a solução, Deus exige obediência. Deus exige lealdade. Isso aconteceu com Abraão. Deus quer também testar você e a mim. E para cada problema, para cada angústia, existe uma solução já presente ali. Só que ainda não estamos vendo. Mas Deus vai abrir os nossos olhos e vai nos revelar a solução. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero falar para você sobre 3 grandes promessas que Deus fez em sua palavra. Entre estas 8.810 promessas da Bíblia, eu quero destacar 3 grandes promessas que Deus fez. A primeira está em Romanos capítulo 10 e o verso 9. Romanos capítulo 10 e o verso 9. Leia comigo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja a condição. Você quer a salvação? Você quer a vida eterna? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Mas tem uma condição. Deus coloca um teste, Deus coloca uma prova, Deus coloca uma condição. Veja a condição. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, diante de todos, nós precisamos confessar que Jesus é Senhor da nossa vida. Jesus é o Salvador nosso. Não podemos nos envergonhar de Jesus na sala de aula, na universidade, no trabalho. Temos que levantar bem alto a bandeira de que Jesus é o nosso Salvador e é Senhor da nossa vida. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, nossa boca tem que falar. Muitos têm vergonha de falar. Muitos têm vergonha de abrir a boca e falar que Jesus é Salvador. Mas Deus está exigindo, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, abra sua boca e fale para os outros que Jesus é o Senhor da sua vida. Se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Promessa, bendita promessa de Deus. Promessa de vida eterna. Abra sua Bíblia também na primeira carta de João, capítulo 2, verso 25. A primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 25. Aqui eu leio para você. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu quero a vida eterna. Você quer a vida eterna. E esta é a promessa que ele nos deu. Aqui está dizendo claramente, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Creia nesta promessa que saiu da boca de Deus, vida plena,
vida eterna, vida abundante em Jesus. A segunda promessa, meu querido irmão, que eu quero destacar, é a promessa do Espírito Santo. Depois de Jesus Cristo como nosso Salvador, depois de Jesus Cristo, a maior dádiva é a dádiva do Espírito Santo, que em você habita, que em nós habita, fazendo-nos templos do Espírito Santo. Assim como precisamos de um Salvador que é Jesus, precisamos também de um Espírito Santo que habite em nós e mova o nosso coração, nos convença do pecado, nos dê o arrependimento e nos comunique a vida de Jesus. Coloque na nossa mente a mente de Jesus. Queridos, o plano de Deus é completo. Primeiro Jesus como Salvador, e agora o Espírito Santo para implantar Jesus em você, para santificar você. Aqui a palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, abra sua Bíblia, Atos capítulo 1 e o verso 5 e depois o verso 8. Atos capítulo 1, o verso 5 e depois o verso 8. Leia comigo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Você crê no batismo do Espírito Santo? Você busca o batismo do Espírito Santo? Você quer ser um templo vivo do Espírito Santo? Essa é a promessa de Deus, que tem que ser apreciada, buscada, com jejuns e oração. E aqui diz o verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. É uma certeza de que nós vamos receber o batismo do Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Assim como Deus o Pai deu Jesus Cristo para morrer por você, Jesus Cristo está dando para você o Espírito Santo para que viva em você. O Espírito Santo para que batize você. O batismo do Espírito Santo. E agora a terceira grande promessa de Deus está em João capítulo 14. Alimente-se desta promessa de João capítulo 14 e os versos 1 até o verso 3. Leia comigo. Não se turbe o vosso coração, não se angustie, meu querido irmão. Creia em Deus e creia também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Agora eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, e ele foi, e vos preparar lugar, ele está preparando esse lugar, é a nova Jerusalém, virei outra vez. Isto vai se cumprir muito em breve. Assim eu creio. Jesus voltará muito em breve, e vos levarei para mim mesmo. Isto vai se cumprir na nossa vida. Seremos arrebatados para o céu. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Vamos viver eternamente com Jesus Cristo. Queridos, vamos nos alimentar, vamos nos apegar a estas promessas que saíram da boca de Deus. Promessas de salvação, vida eterna. Promessas do Espírito Santo. Promessas de que Jesus Cristo voltará, e voltará em breve. Queridos, quando nós abrimos em Hebreus capítulo 11, nós encontramos aqui a lista dos heróis da fé. São heróis porque são herdeiros das promessas. É uma lista de herdeiros das promessas de Deus. Mas aqui em Hebreus capítulo 11 e o verso 13, diz que estes herdeiros da promessa ainda não herdaram a promessa maior, porque Jesus ainda não voltou. Leia comigo, Hebreus capítulo 11, verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Está se referindo à promessa da segunda vinda de Jesus Cristo, quando seremos introduzidos na Canaã celestial. Mas vendo-as de longe, diz aqui, e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você e eu somos estrangeiros e peregrinos na terra. Somos também herdeiros das promessas de Deus. A lista dos herdeiros das promessas está aberta. Deus não fechou esta lista, ela está aberta. O seu nome pode entrar nesta lista dos herdeiros da promessa, se neste momento você disser: Senhor Jesus Cristo, eu aceito as tuas promessas.
eu me alimento das tuas promessas. Derrama sobre mim o Espírito Santo. Habita em mim, Santo Espírito. Prepara-me para o segundo e glorioso advento de Jesus Cristo. Queridos, aqui em Hebreus 11, 39, diz assim: e todos estes, herdeiros da promessa, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Por que não alcançaram? Porque estão esperando por você. Deus tem em mente o seu nome, o meu nome. Os herdeiros da promessa de hoje, desta última geração, para que todos estes herdeiros da promessa do passado, eles não serão aperfeiçoados, não alcançarão a promessa até que a lista dos herdeiros da promessa esteja completa e Jesus Cristo volte nos buscar e nos arrebatar para o céu. Verso 40 termina dizendo: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Deus está provendo, planejando algo poderoso, precioso a nosso respeito. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, os do passado, não sejam aperfeiçoados sem nós, sem você. Meu querido irmão, alimente-se das promessas de Deus. O Deus das alianças, o Deus das promessas. Ele quer que você pendure na galeria da sua mente cada uma das 8.810 promessas da palavra de Deus. Que você memorize uma a uma cada dia, alimentando-se dela e mantendo-se ligado a Jesus Cristo. Bendito seja Deus pela promessa da vida eterna e salvação em Jesus Cristo. Bendito seja Deus pela promessa do Espírito Santo que em nós habita. Bendito seja Deus pela promessa de que Jesus Cristo virá, e virá em breve para nos buscar. Bendito seja o Deus das alianças, o Deus das promessas. Derrama sobre mim e sobre os meus irmãos o Espírito Santo, e volte logo nos buscar, querido Jesus, pois é em teu nome que pedimos. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu deixo com você a bênção do meu Senhor e deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.